Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Armed e provavelmente vocês já me viram na literatura, na física também, eu estou sempre por aí. Sabe o que temos hoje? Uma revisão de literatura para o Enem, importantíssimo, né? O Enem tem 45 questões de linguagem, cobra pouco gramática necessariamente, então acaba sempre ficando na interpretação de texto e na literatura. Então, vamos fazer essa revisãozinha? Bom, como que a gente começa? Eu coloquei aqui uma linha do tempo. Eu preciso saber essas datas exatamente? Não, a gente precisa entender o que está acontecendo em cada escola literária. Ó, lá a partir do século XVI temos o quinhentismo, aí no século XVII começa o barroco, aí depois vem o arcadismo, aí depois o romantismo, e logo em seguida, por que eu coloquei essas três letras na mesma cor? Porque são três escolas literárias que acontecem de forma simultânea: realismo, naturalismo e parnasianismo. Aí logo em seguida simbolismo e depois o modernismo. O modernismo vai ter uma importância grande para o Enem. Seguindo. Bom, vamos começar pelo quinhentismo, então. O que é o quinhentismo? Ele é um movimento que ele surge a partir da chegada dos portugueses no Brasil, a partir de 1500. Ele é dividido em duas partes: literatura de informação e literatura de catequese. Como o nome diz, literatura de informação, ela tem como objetivo informar. Então eram relatos dos viajantes no período de descobrimento, ou melhor dizendo, achamento do Brasil, no período das grandes navegações. Aí a literatura de catequese ela tinha como objetivo a catequização dos índios pelos jesuítas, então tinha um teor muito mais religioso. Quais as características de forma geral? Crônicas das viagens, textos descritivos e informativos. Por quê? Porque era um relato da nova terra aos portugueses lá em Portugal. Eles tinham que relatar o que tinha aqui. É uma conquista material, espiritual, envolve a catequização dos índios, passar a cultura católica aos índios, a utilização de adjetivos. Por que adjetivos? Porque você tem que definir muito bem o que você está vendo. Adjetivos é a melhor forma. É belo, é bonita, é uma terra rica, entende? Quais os principais autores? Pero Vaz de Caminha, na literatura de informação, e Manuel da Nóbrega, na literatura de catequese. Bom, eu preciso exatamente saber esses nomes? Não, mas é sempre bom ter em mente. Pero Vaz de Caminha, você ouve esse nome e fala, bom, época do descobrimento do Brasil? Próximo, Barroco. Bom, Barroco ele vai de 1600 até 1768, essa data assim não precisa estar precisa. O que a gente tem que lembrar era a economia açucareira. Então, o que acontecia na economia açucareira? Teve aquela questão da passagem da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, as cidades estavam crescendo, tinha uma linguagem muito dramática, um exagero, rebuscamento, uso de figuras de linguagem, muita figura de linguagem. Você unia o religioso e o profano, o certo e o errado. Por isso é uma arte dualista, é um jogo de contrastes. Se a gente pensar de forma artística, não só literária, a arte, os quadros, as pinturas, tinha sempre esse contraste, o claro e o escuro, valorização de detalhes, jogos de palavras, jogo de ideias. Quais os principais autores? Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Esse Padre Antônio Vieira, ele tinha uma tradição católica, era famoso pelos cantos católicos. Aí temos o Aleijadinho, um artista conhecidíssimo, teve um papel na arte muito grande. Aí logo em seguida temos o arcadismo. O que foi o arcadismo? Também conhecido como neoclassicismo. Ele teve uma forte influência europeia. Ele vem a partir do ciclo do ouro em Minas Gerais. E ele tinha várias características. Primeiro, usava bastante do latim. Olha essas características: inutilia truncat, carpe diem, fugere urbem. O que é isso? Cortar o inútil, aproveitar o dia, fugir da cidade, exaltar a natureza, ser mais objetivo, não ter com essa preocupação com o que antes havia aqui no barroco, essa linguagem dramática, o exagero. Não, o arcadismo ele quer cortar o inútil. Para que exagerar? Vamos ser diretos, objetivos, vamos aproveitar o dia, a natureza. Quais os principais autores? Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Aí, em seguida do arcadismo, temos o romantismo. O romantismo é importantíssimo.
Ele começa a partir de 1830, com a chegada da família real ao Brasil, a independência do Brasil, que acontece em 1822. Então vocês percebem que o Brasil está passando por uma nova fase, ele tem uma nova elite, ele tem uma família real, ele tem um povo que ainda não se caracteriza, não se classifica como brasileiro, é uma terra brasileira, é uma colônia europeia, o que é? A gente tinha acabado de ter a independência. Então, ele é dividido em três fases. A primeira fase, ela exalta justamente isso, o indianismo, a natureza, o que é brasileiro, o nacionalismo, o ufanismo, tem religiosidade também. A segunda fase, conhecida como ultrarromântica, ela é um pouco diferente. Ela é mais egocêntrica, negativa, pessimista, tinha dúvida, tinha desilusão amorosa, boemia, sabe aquele amor platônico? O homem sofre pela mulher amada, chora, tem dificuldades, exalta a morte, você foge da realidade. Isso está relacionado à nova elite. A nova elite gostava de ler isso. É literatura de folhetim, a prosa. Aí a terceira fase, ela é uma fase de liberdade, de denúncia social, mas ainda se mantendo no romantismo, nesse exagero, nessa desilusão. Quais os autores? José de Alencar, famosíssimo na prosa, Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo na poesia. Logo após o romantismo, a gente tem o realismo. Bom, o que tem de diferente no realismo? Muita coisa. O realismo ele tem um compromisso com a verossimilhança. O que é verossimilhança? É você se ater aos fatos, fazer sentido. Ele tinha como proposta retratar a realidade da forma com que ela era. Você não exagerava, você não deixava fatos, você não emitia, não mentia. Tinha uma crítica social fortíssima, uma abordagem psicológica. Aí, principais autores, vários, mas o que a gente precisa lembrar? Machado de Assis, de cara, Machado de Assis. Por quê? Memórias póstumas. O realismo ele é marcado a partir do Machado de Assis, com Memórias Póstumas em 1881. Aí sobre o Machado de Assis, o maior autor brasileiro, considerado por grande parte da crítica literária como o maior autor brasileiro, ele se utilizava muito bem dessa abordagem psicológica, ele retratava a realidade, porém ele ainda escrevia de forma rebuscada. Uma literatura coloquial, aquela com que você entende, não tem palavras diferentes, usa figuras de linguagem, algumas, usa bastante ironia, mas é aquela literatura universal, com que todos podem entender. Porém, ela tem um rebuscamento, ela tem uma crítica forte. Machado, ele representava personagens femininos de forma maravilhosa. Logo após o realismo, a gente tem o naturalismo. O que é o naturalismo? Ele é dado como uma evolução do realismo. Ele tem uma ênfase no lado menos civilizado do homem. Ele exalta essa fome, essa ira, o instinto animal do ser humano. Ele também é influenciado pelo determinismo. O indivíduo é parte do meio, não é um personagem, ele é parte do meio. O indivíduo é apenas uma parte, o foco não é no personagem. E quando se fala do personagem, exalta esse lado menos civilizado dele. Principais autores? Aloysio de Azevedo. Logo após isso, temos o parnasianismo. O que era o parnasianismo? Ele era esteticamente culto, um movimento que visava a arte pela arte, o formato, a valorização da linguagem, a busca da perfeição formal. A perfeição é formal no conteúdo, na escrita, na visualização, porém, não naquela parte sentimental, não no significado por trás disso. Usava sonetos, é dado como arte do ourives, sabe? O ourives que tem aquele trabalho minucioso, coletar palavra por palavra, escolha essencial. Por que eu coloquei vaso chinês aqui? Porque um dos grandes exemplos é um poema no qual ele fala sobre as impressões de um vaso chinês. Cada palavra foi selecionada exclusivamente para estar presente lá. Porém, o conteúdo não é tão profundo assim. Ele trata de um vaso chinês, de um muro, de uma planta. Quais os principais autores? Olavo de Bilac. Precisa lembrar exatamente? Não, mas sempre bom ajudar você conseguir relacionar o autor com o período. Logo após isso,
Bom, antes de entrar em simbolismo, o que eu falei lá no começo? Realismo, naturalismo e parnasianismo são uma tríade. Eles surgem no mesmo período, a partir de 1880, um pouco antes. Eles surgem de forma concomitante, os três estão presentes. Não foi um movimento que deixou de um existir para o outro, não saiu do realismo, não saiu do romantismo para entrar no realismo, não saiu do realismo para entrar no naturalismo, não saiu do naturalismo para entrar no parnasianismo. Saiu do romantismo para entrar nos três de uma vez. Foi realismo, foi naturalismo e foi parnasianismo, mas de forma clara, de forma objetiva, quem obteve maior sucesso, escreveu de forma mais profunda, até hoje é relembrado, é o realismo. Muito em parte do Machado de Assis. Bom, após isso, nós temos o simbolismo. O simbolismo surgiu um pouco após esses três movimentos. Ele tinha uma ironia à objetividade do parnasianismo. Ele tratava de forma irônica, por vezes satírica. Ele ainda se focava ao formato, porém não só o formato, tinha conteúdo, ele tinha uma musicalidade recorrente, para isso se utilizava de bastante rimas. Ele não focava apenas na escrita, ele focava também de forma irônica a criticar o passado, a criticar a forma anterior, a ter um conteúdo de forma mais profunda. Quais os principais autores? Cruz e Souza. Bom, após isso, entramos em modernismo. Modernismo, ele surge lá na Semana de Arte Moderna, que a gente estuda na sociologia, na literatura, na própria arte. O que aconteceu na Semana de Arte Moderna? Foi um movimento que surgiu em 1922, como o nome diz, foi uma semana no qual se exaltou um novo formato de arte. Isso ocorreu em São Paulo. Por que eu coloquei pré-modernismo aqui? Porque ocorreu um movimento anterior ao modernismo, porém importantíssimo lembrar disso. Isso é pegadinha de vestibular. Pré-modernismo não foi uma escola literária, foi um período temporal, foi um período de tempo. Não aconteceu uma característica exclusiva dele. Saiu do realismo, do parnasianismo, do simbolismo, do naturalismo, até chegar no modernismo. Teve um período de tempo, alguns anos, décadas. E nesse surgiu o pré-modernismo, mas não era uma escola literária, não tinha características específicas, autores específicos. E por isso é importante. Escolas literárias são essas grandes. Pré-modernismo é um período temporal, de tempo. Gente, eu estou olhando para baixo para ver quanto tempo eu estou falando. Eu falei de tempo e lembrei disso, para não ficar um vídeo muito longo, muito chato. Mas vamos lá. O modernismo ele foi um movimento cultural, artístico e literário. Não foi só na literatura. Foi na cultura do momento. Foi nas artes plásticas, quadros, pinturas, esculturas. Teve grande influência das vanguardas europeias. Cubismo, dadaísmo, impressionismo. Ele tinha uma insatisfação política no momento. Tinha como objetivo uma libertação estética, ruptura com o tradicional, quebra aquele tradicional. A gente não quer o tradicional, a gente não quer escrever com rima, a gente não quer usar soneto, a gente não quer seguir regrinhas gramaticais, a gente quer escrever do jeito que a gente quer. É uma liberdade formal. Ele é composto de três fases. A primeira fase é conhecida como fase heróica. Ela é aquela onde teve uma renovação estética, radical, forte. Teve manifestos, teve revistas, teve um choque. Quem eram os principais autores ou artistas? Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. Aí vamos para a segunda fase, é a fase de consolidação. É a fase, ela surge a partir de 30, é conhecida como geração de 30 na poesia. Ela tinha temática nacionalista e regionalista. A poesia se consolidou de forma muito forte. Não só a poesia, a prosa, sabe aquele livro longo que ele trata da realidade social e econômica de regiões, principalmente do Nordeste, mas teve também no sul do Brasil. É uma temática cotidiana, o dia a dia do morador rural que trabalha, que planta o seu alimento, que trabalha num engenho, que, que tem que gerar sustento para a família. É um negócio muito nacionalista, não fala sobre o exterior, não fala sobre os Estados Unidos, não fala sobre o mundo. Ele fala sobre o Brasil.
Por que a gente vai falar sobre a Bolsa de Nova York se a gente pode abordar o Nordeste? Quais os principais autores? Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego. Esses na prosa, nos livros, Carlos Drummond na poesia. Carlos Drummond, exímio, um dos maiores poetas de todos os tempos na língua portuguesa. Aí vamos para a terceira geração, conhecida como geração de 45. Ela é dada como uma nova expressão literária. Por quê? Porque ela teve mudanças em relação a esse modernismo anterior. Ela teve experimentação estética, ela teve inovação, tanto temática como linguística. O tema era diferente e a escrita também era diferente. Por quê? Tinha uma preocupação com a palavra e com a forma. Porém, não era só a preocupação com a palavra e com a forma, da forma com que o modernismo fazia lá atrás. Ele abordava assuntos humanos, ele abordava o ser humano, ele abordava a condição psicológica do ser humano. Quais os principais autores? João Cabral, de Melo e Neto, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, escreveram muito conhecidos. João Cabral, por exemplo, ele escreve um livro inteiro, Morte e Vida Severina, um clássico, em rimas toantes. Sabe o que é rima toante? É aquela no qual a sílaba tônica é a mesma em todas as rimas, pró-paroxítona, paroxítona. É um negócio muito trabalhoso. Porém, ele não pensou só na escrita, ele pensou também no assunto, no ser humano que está sendo retratado. Ele aborda o Nordeste. Guimarães Rosa, ele escreve, ele cria um novo linguajar, ele cria palavras que antes não existiam. Clarice Lispector aborda a mente humana de forma magistral. Isso é muito importante, por quê? Porque o Enem gosta de cobrar isso. O Enem, ele coloca essas mudanças de como foi a primeira, segunda e terceira geração, não perguntando diretamente a qual geração tal texto se relaciona, mas ele coloca um texto do Graciliano, um texto da Clarice, do Guimarães, do Machado, e ele pergunta questões relacionadas a isso. Se você lembrar que Machado é do realismo, a chance de você acertar a questão é muito grande. Você lembrando que João Cabral é do modernismo, a terceira geração, que ele tinha uma linguagem diferente, a chance de você acertar a questão é muito grande. Aí após isso, a gente teve o pós-modernismo. O que foi o pós-modernismo? Ele é o período a partir de 1950 para frente, até os dias de hoje, no qual a escrita ela teve formatos diferentes. Por exemplo, teve a poesia concreta. Ela só tinha como objetivo um formato visual. Você pensa, formato visual, tipo parnasianismo? Não! Um formato visual no qual você quer escrever um poema de ponta cabeça, um poema na diagonal, como se fossem palavras cruzadas, da forma com que você quiser. Aí a gente teve a poesia marginal. Ela era composta de textos pequenos, ela tinha um apelo visual também, igual a poesia concreta. É uma linguagem coloquial, aquela linguagem do dia a dia, a linguagem oral. Paulo Leminski, um dos principais autores disso, usava de textos pequenos, folhetos, usava de haikais, que é uma forma poética diferente. Aí a gente teve também a música popular brasileira. O que foi a música popular brasileira? É um movimento que surge a partir da ditadura militar. Ele usava a música como protesto. Porém, como havia uma censura no período da ditadura militar, você não poderia criticar de forma direta ao movimento militar. Era uma crítica velada, é uma crítica que não dizia diretamente movimento militar, mas ele usava de palavras diferentes para deixar esse sentido. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil escreveram muito nisso. Bom, pessoal, é isso. Eu quero, antes, desejar uma boa prova para todo mundo e deixar algumas dicas assim. Pessoal, Enem são 45 questões de linguagem. Você precisa escrever uma redação no mesmo dia e você precisa fazer mais 45 questões de humanas, de geografia, de história, filosofia, sociologia. Então, se atentem muito ao tempo, não percam tempo, não voltem muito na questão, sabe? Pense naquela questão do TRI, questão fácil, média, difícil. Se você percebeu, se você leu de cara que a questão, percebeu que ela está difícil, pula ela, depois você volta, marca a alternativa que parece certa para você, não perca muito tempo nisso. E se atentem à leitura, porque o Enem ele não é tão conteudista no sentido de colocar um texto e perguntar qual o principal autor deste período.
A que período se refere? Qual a principal característica do parnasianismo? Ele coloca um trecho, sempre, toda a questão tem um textinho, ou tem uma charge, ou tem uma figura. A arte é presente no lado de linguagens. Aparece quadros, aí aparece um quadro do barroco, vai ter um contraste de cores, vai ter o claro, vai ter o escuro, vai ter jogo de palavras se for escrita. Então tem que se atentar a esses detalhes. A interpretação de texto é essencial. Mais do que saber o conteúdo, você tem que saber interpretar o texto. Entendeu, pessoal? É isso. Qualquer dúvida vocês deixem aqui. Aproveitem essa semana para revisar. Descansem um pouquinho também antes da prova. Estejam bem e boa prova a vocês. Estamos torcendo, todo mundo. A equipe do Aluno Ensina está torcendo muito por vocês. Até mais, pessoal!